Olá a todos, meu nome é Luiz Marcato. Eu vou apresentar o projeto Mapas Inteligentes Digitais, Google My Maps e Gestão do Cuidado na APS. Eu sou médico formado pelo UFMG, sou médico de família e comunidade. Hoje eu sou mestrando na Universidade Federal de Ouro Preto, trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte e eu também tenho uma formação em design gráfico pela UENG. O objetivo aqui vai ser conversar um pouco sobre a atenção primária à saúde e como a gente pode usar elementos da nossa territorialização e determinantes sociais em saúde para agregados ao nosso trabalho junto com tecnologias digitais, né, principalmente os mapas inteligentes, para auxiliar a nossa gestão do cuidado. A gente sabe que a territorialização é um dos elementos mais importantes do nosso processo na atenção primária. Ele faz com que a gente conheça onde o usuário reside e quais são os elementos existentes no seu entorno que vão trazer benefícios, prejuízos, dificuldades ou facilidades para o seu processo de saúde, de adoecimento e de vivência mesmo desse território. Essa imagem é uma imagem tirada de um instrumento de 2016 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que já trazia esse uso dos mapas digitais, mas de 2016 para cá muita coisa mudou e eu vou apresentar uma proposta que eu montei. Eu criei um mapa modelo usando dados fictícios de uma unidade de saúde para que a gente não tivesse nenhum tipo de conflito. Então, não são dados que representam nenhuma unidade em específico. Ela pode ser acessada por esse endereço, por essa URL, ou então pelo QR Code. Esse é um vídeo que eu montei mostrando quais seriam algumas funcionalidades. Então, a gente tem aí os dados da unidade básica de saúde, com quais são os funcionários que trabalham, o que está sendo ofertado, dados de cada equipe, como, por exemplo, quais são os profissionais responsáveis, qual é a população de cada uma dessas equipes de saúde da família. E aí, além disso, a gente tem uma outra camada dividindo essas equipes em microáreas, podendo a gente reconhecer qual é a agente comunitária de saúde que trata de cada um desses territórios, qual que é a população. Em outras camadas, a gente vai observar, por exemplo, quais são os instrumentos de saúde que eu tenho disponíveis no meu território. E aí pode ser, inclusive, no território ampliado, então, dentro de uma regional de saúde ou dentro de uma própria cidade, quais são outras unidades básicas, quais são os elementos da saúde mental, quais são os hospitais que eu tenho disponíveis, hospitais secundários, hospitais terciários, quais são as UPAs, né, as unidades de pronto atendimento. E aí isso vai ser muito importante porque eu vou entender como que o meu morador ele interage com o território ampliado, né, com os outros bairros, por exemplo. Então, a gente consegue delimitar também quais são os bairros que integram esse território. Já pensando nos determinantes sociais em saúde, eu posso identificar, por exemplo, quais são as igrejas que eu tenho nesse território, distribuídas pelos diferentes tipos de religião. Quais são as escolas e universidades, e aí, de novo, eu vou usar o território ampliado, eu vou entender que a população ela não vai usar só aquele território ali descrito, ela vai usar um território muito maior da cidade, ela interage com o restante da cidade. Eu também preciso saber quais são os espaços de lazer que essa população utiliza. Então, o que que eu tenho de shopping, o que que eu tenho de associação cultural, quais são as praças que os moradores vão frequentar. E aí, para entender tudo isso, eu preciso saber como que ele se conecta com a cidade. Então, quais são as linhas de ônibus, de metrô, que vão partir ali daquele território onde ele reside e que vão conectar. E aí, quando eu penso, por exemplo, nos espaços de lazer, nos espaços de educação, eles são acessíveis para a minha população. Então, inclusive nos espaços de saúde, né, eu estou encaminhando ele para um hospital terciário, esse hospital, ele consegue chegar lá de transporte público. Isso podem ser informações utilizadas, inclusive, para mudanças, para proposição de mudanças na política de uma cidade. Pensando ainda na gestão do cuidado, eu posso usar esse mapa também para identificar os meus pacientes acamados, e não só para identificar, mas para trazer dados importantes. Por exemplo, quais são as comorbidades desse paciente? Qual é a data de nascimento dele, número de prontuário, e a mesma coisa para as gestantes, né? Qual é o grupo sanguíneo dessa gestante, quando ela está com parto programado, ela é imune à toxoplasmose ou não. Então, quando a gente vê, a gente traz um mundo de informações, né? E essas são só algumas que eu selecionei. Então, dependendo do território, eu posso trazer informações sobre distribuição de água, sobre a população de diabéticos, sobre a população de hipertensos,
e tudo isso disponível num mapa acessível a todos os funcionários da atenção primária. Essas são as referências que eu trago. Muito obrigado e espero que gostem da apresentação e do evento.